Sejam muito bem-vindos ao CMO Summit. Eu sou o Thiago Rodrigues, sou diretor de operações aqui na TD e hoje a gente vai falar sobre liderança digital. Nessa palestra eu quero compartilhar com vocês muito do que a gente tem feito aqui na TD na prática para gerenciar times remotos e múltiplos projetos simultaneamente. Esse tema da palestra é bem importante, bem interessante aqui, porque a gente, com pandemia, com os últimos anos que a gente teve de mercado, digamos assim, tivemos uma aceleração de gestão de times remotos, liderança digital, temas que muitas das vezes a gente nem via em livros ou se via eram informações soltas, e hoje a gente tem tido avanço de metodologias, com muito mais tecnologia, muito mais ferramenta para acelerar esse trabalho. Porém, na prática, a gente sabe que no dia a dia esse trabalho ele não é 100% simples, porque a gente tem excesso de ferramentas, excesso de tecnologia, as pessoas ficaram exaustas do home office, empresas ainda com dificuldades para trazer a galera para o presencial. Enfim, meu objetivo aqui hoje é dividir com vocês aí ferramentas, um pouco da nossa metodologia, porque a gente vai passar mais ou menos uns 30 minutos aí falando sobre isso. Não vai dar para a gente compartilhar tudo no detalhe, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais material, insumo, com muito mais prática e ferramenta do que você entrou. Então, para a gente alinhar a expectativa, a gente vai cobrir alguns temas aqui que eu separei em 5 grandes pilares. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre como lidar com diferenças culturais do time. Então, a gente vive num país que é gigantesco, mas mais do que isso, com culturas de pensamento diferentes, idades diferentes. A gente sabe que a gente tem múltiplas gerações trabalhando na mesma empresa e isso precisa ser pensado e estruturado tanto para evitar problemas, quanto para também absorver mais essa inteligência da galera e conseguir ter um projeto mais fluido e campanhas mais inteligentes. A gente vai falar também sobre Tech Stack, é um tema que eu gosto bastante de estudar, que é basicamente o leque de ferramentas e tecnologias que a gente usa e como a gente usa isso de maneira mais inteligente para reduzir a exaustão por tecnologia, que é um tema que é muito difícil a gente encontrar materiais sobre isso, mas a gente vai falar bastante aqui porque, enfim, acho que esse é um dos que a gente mais consegue aumentar a produtividade de maneira imediata. Vamos falar também sobre designer de rotinas. Eu gosto sempre de lembrar que todo benefício que a gente tem na nossa rotina, ele é gerado por uma rotina. Pode parecer um pouco redundante, mas para pensar. Se você quer reduzir o peso, você vai ter uma determinada rotina alimentar, uma rotina de exercício e tudo mais. Quando você quer aumentar a tua produtividade no trabalho, o que você faz? Você precisa pensar numa rotina. Só que essa ótica da parte de liderança e da skill de um líder digital, ela precisa ser muito bem pensada. E já para deixar claro aqui com vocês, eu vou fazer grandes contrastes aqui entre a liderança no presencial e a liderança do digital. E tudo que a gente vai falar aqui é só sobre as skills de um líder digital. Porque eu quis trazer esse tema para cá justamente porque a gente tem informações escassas sobre esse assunto, sobre esse novo líder, que na verdade nem é tão novo assim, mas ele tem ficado cada vez mais necessário nas empresas, porque as empresas estão cada vez mais multiculturais, cada vez mais remotas, expandindo para o mundo todo, e desde a diferença mais básica de fuso, a gente tem diferença de linguagem, idioma, cultura, a gente tem várias necessidades diferentes dentro de um projeto, e a gente precisa pensar nisso como líder para a gente ter sucesso na nossa operação. Então a gente vai cobrir esse tópico também. Vamos falar aqui sobre como criar um sistema de trabalho, a gente vai mostrar aqui os bastidores do sistema de trabalho da TD, como que a gente faz o CMO Summit, como que a gente faz o RH Summit, como que a gente faz o Varejo Summit. Várias das maiores marcas do mercado pertencem aqui à TD e como que a gente roda isso muitas das vezes simultaneamente. Então esse sistema de trabalho você vai ver por dentro como ele funciona e por último, como que a gente obtém uma operação baseada em dados, que para mim eu acho que é um dos pontos que mais diferencia uma liderança presencial de uma liderança digital. São recursos diferentes. Enquanto no presencial você tem o olho no olho, você tem o corpo a corpo da galera, você tem o entendimento do dia a dia de como funciona o trabalho. No digital você não tem aquele papo de cafezinho, você não tem aquele papo que muitas das vezes rola organicamente. A rotina precisa ser melhor pensada, ela precisa ser melhor estruturada e para isso você precisa de dados. Então, aprofundando já aqui, vamos voltar para o primeiro tópico, que é como lidar com as diferenças culturais, né? Eu trouxe aqui 3 questões que acredito que sejam as mais essenciais de tudo que a gente pode falar sobre essas questões de mudanças culturais. Vamos olhar primeiro para dentro da empresa. E como que a gente consegue evidenciar melhor a nossa cultura para que a gente consiga entender quem a gente quer com a gente aqui dentro da empresa e quem a gente não quer. E isso eu não estou falando só sobre demissão, sobre mandar as pessoas embora, não é nada disso. É justamente para que antes de uma contratação você consiga deixar claro para o mercado que tipo de pessoas, que tipo de habilidades, que tipo de
recursos humanos e técnicos também você espera que tenha dentro do teu time. Então, esclareça a cultura desejada, mas para esclarecer você precisa definir. E esse é um ponto bem importante que dá trabalho, ele requer o entendimento de que muitas das vezes a empresa não quer fazer, que é você vai precisar repelir algumas pessoas e está tudo bem, muito parecido com um ciclo normal de amizade de todo mundo. Uma empresa não vai ser muito diferente nesse sentido, que é as pessoas são diferentes e cada um tem objetivos diferentes, e dentro de uma empresa pode ser que as diferenças construam, mas pode ser que as diferenças também sejam um problema. Um problema não só em questões pessoais no dia a dia, mas questões de habilidades, em questões do que a empresa acredita versus o que o colaborador acredita, estilo de trabalho, questões políticas muitas das vezes. Então, quando você define e esclarece a tua cultura, é muito importante porque você já mostra quem você é e automaticamente isso deixa claro quem você não é. E esse é um fator psicológico importante para que você atraia e venha repelir pessoas que não estejam tão alinhadas assim com vocês. Um outro ponto que é bem importante, que ainda está conectado com o lance da cultura, é deixar claro que o projeto é sempre maior do que a gente. Isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, porque quando você tem essas diferenças culturais de se trabalhar, experiências diferentes, pessoas que vêm com backgrounds diferentes, com etnias diferentes, com linguagens diferentes, idiomas diferentes, as pessoas naturalmente vão ter, muitas das vezes, maneiras diferentes de chegar no mesmo objetivo. E quando você entra naquela discussão, que eu diria até que é uma discussão rasa, de trazer para cá aquilo que é a minha opinião e perder de vista que o projeto é maior do que nós, você vai ter grandes problemas de enfrentamento no dia a dia, na rotina, e que muitas das vezes os dois queriam chegar no mesmo objetivo, porém não se chega porque não está claro para todo mundo que o projeto é maior do que nós. Então é mais importante chegar no objetivo do que entender quem vai ter mais razão e quem, enfim, está com mais poder naquele momento. Ouça seu time, mas tenha sempre a noção de que você, como líder, vai precisar tomar a decisão final e, voltando no ponto anterior, deixar claro que o projeto é maior do que todo mundo, porque é assim que a empresa vai crescer. Se a empresa cresce, todo mundo cresce, mas tome muito cuidado com vieses de relações que você tem. Tome muito cuidado também com a maneira com que você se relaciona no presencial com as pessoas e a maneira que você se relaciona no digital. É muito comum eu ver líderes que têm essa gestão híbrida com dificuldades porque eu tenho uma relação com uma pessoa no presencial e eu não tenho essa relação com a pessoa do remoto. Por quê? Porque são, enfim, maneiras diferentes de trabalhar no dia a dia. Então, avançando e resumindo bastante aqui essa questão da liderança cultural, vou voltar aqui só para bater na tecla rapidinho. Defina a sua cultura para que as pessoas entendam o que é empresa e como você pode lidar com elas. Deixe claro que o projeto é maior do que todo mundo, porque sem isso as coisas não funcionam. Ouça seu time, mas tome muito cuidado com os viés de relação. Se você se relaciona mais com as pessoas no presencial do que do remoto, você pode ter um viés muito perigoso de julgar errado as relações. Por isso que é importante ter um perfil de investigação maior do que é o presencial, onde as coisas acontecem até muitas vezes mais rápido, porém nem sempre tão assertivas. Então, crie momentos, ouça seu time, mas tome muito cuidado com esse viés. Próximo tópico aqui é reduzir o peso da exaustão por tecnologia. Eu trouxe um ponto aqui que é bem legal e bem curioso da gente falar, que ele vai para um lado mais técnico. Peguei um lado bem humano agora aqui para a gente começar, e vou agora tendo aí para um lado cada vez mais técnico. Esse é um cenário de qual foi o crescimento nos últimos 9, 10 anos aí, de quantidade de ferramenta de marketing que a gente teve nos últimos anos. Aqui, só para deixar claro para vocês, eu falei aqui sobre o Tech Stack, que eu acredito que seja uma das principais, se não a principal, ferramenta que um líder precisa desenvolver se ele quer ser um bom líder digital. Nos últimos anos, nós tivemos aí mais ou menos 8.000 ferramentas de marketing mapeadas. Repara bem, ferramentas de marketing. Eu não estou falando de ferramentas de gestão, não estou falando de ferramentas de produtividade diferentes das ferramentas de marketing. Enfim, esse foi o crescimento e é um crescimento exponencial. Repara que em 2011 eram 150 ferramentas mapeadas. Depois, ali em 2015, já eram 2.000 ferramentas. Em 2018, 2019, entre 5 a 7.000. Hoje, em 2023, a gente deve estar fácil aí na casa dos 15.000 se a gente seguir mais ou menos a mesma proporção que tem aí. Então, se você entra ali num site como o Product Hunt, que é um dos sites que eu mais gosto de pesquisar ferramentas, você entra lá nas categorias de ferramentas e quando você cai nas categorias, você tem várias categorias diferentes e ali dentro você vai ter várias subcategorias dentro disso, você ainda vai ter uma lista infinita de ferramentas ali. Eu fiz uma seleção rápida só de ferramentas de gestão. Você tem o Notion, tem o Monday, tem, enfim, ClickUp, que eu vou falar um pouco sobre ela aqui. Então, quando você vai avançando, você percebe o seguinte:
tecnologia não vem com manual de uso. Cada empresa vai ter o seu tech stack, ou seja, o seu arsenal de ferramentas. E é muito importante lembrar que todos os bons líderes digitais, eles precisam dar treinamentos sobre essas ferramentas, precisa ter rotina de estudo sobre essas ferramentas. Por quê? Se ela não vem com manual de uso e a gente volta ali nessas infinitas listas de ferramentas que a gente tem, quem garante que a pessoa que vai trabalhar no teu time já vai saber que aquela ferramenta funciona, qual que é a rotina e como que ela responde para você? A gente vai falar bastante sobre rotina, que eu separei um tópico específico sobre isso, mas para cada ferramenta, você como líder digital, você tem que ter domínio suficiente para dar treinamento sobre ela. Se você não tem isso, você provavelmente vai falhar como líder e a tua operação tende a ficar cada vez mais deficiente. Ela vai entregar menos, ela vai ter mais margem de erro, e ela tende, a modéstia à parte, a ser muito menos do que poderia ser. Isso causa até mesmo desengajamento do time, as pessoas ficam confusas, ficam cansadas, ficam muitas das vezes exaustas. Por quê? Porque existe a exaustão por tecnologia. Você trabalha, trabalha, trabalha e parece que mais bate cabeça do que chega em algum lugar que realmente é produtivo. Então lembra, treinamento é muito importante e não é sobre mais ferramentas. Muitas vezes, o maior segredo que eu vejo nas empresas às quais eu me relaciono, tenho amigos, enfim, acabei dando consultoria esse ano e ano passado, o grande segredo é reduzir e não aumentar a quantidade de ferramentas, porque no geral tem mais ferramenta sendo subutilizada do que superutilizada e, enfim, isso acaba gerando improdutividade. Próximo tópico aqui é, os bons líderes digital, ele tem como skill o designer de rotinas. Eu quis trazer essa palavra, que não é exatamente o termo correto, mas quando você pensa num design, qual que é a primeira coisa que te vem em mente? Limitações, tamanhos, dimensões, cores, você tem alguns elementos ali, né? Quando a gente fala de design de rotina, é bem importante a gente entender que o design de rotina é importante para chegar em algum objetivo. Então, qual é o meu objetivo com essa rotina de reuniões? Vamos falar mais sobre isso. E eu gosto sempre de trazer referências de livros de gestão que trazem esse tipo de conhecimento para a gente, porque é muito difícil você mapear e escolher as rotinas que vão ser mais saudáveis para a empresa que você trabalha. É um desafio, é muito difícil porque envolve muito teste e o teste leva tempo e o tempo muitas das vezes é o que é mais escasso em vários projetos. E como o tema dessa palestra aqui é sobre projetos simultâneos, é muito importante que a gente saiba, e eu tenho bastante consciência disso, que o recurso de tempo, de pessoas, de equipe, de financeiro também, muitas vezes ele é muito escasso. Então, você não tem como ficar testando rotinas o tempo todo. Tem muita gente que já fez isso pra gente e esse livro que ele traz bastante conhecimento aprofundado sobre isso. É um livro bem antigo, se não me engano, dos anos 80, 90, é um livro que, enfim, faz bastante tempo que foi escrito, mas ele é muito atual, principalmente, talvez vocês esperavam que eu trouxesse aqui algo completamente tecnológico e tal. Não, esse livro ele traz, inclusive, exemplos bem analógicos. Porém, ele traz exemplos de rotinas que para mim, é o fundamento mais importante, que é pensar nas psicologias do grupo da sua empresa. Então, eu trouxe uma frase aqui que é: a razão pela qual a maioria das empresas não enfrenta a realidade muito bem é que o diálogo é ineficaz. Trato bastante sobre isso aqui na empresa, falo bastante sobre a importância desse tipo de rotina para a gente, desde o uso da ferramenta ClickUp para entregar as demandas, que é um que a gente trabalha aqui, até o uso do Discord, que é outra ferramenta de comunicação. Vou explicar para vocês como a gente separa aqui num tópico mais para frente. Mas a razão pela qual a maioria das empresas não enfrenta a realidade, e essa é uma frase importante, que quando você trabalha com times remotos, a realidade de um não é a realidade de outro, e não é nem que no presencial, um fulano entendeu diferente do ciclano. Ok, isso pode acontecer. Só que quando a pessoa está no home office, ela está remota, ela está longe, ela está distante, eu sempre gosto de partir desse ponto. A realidade de um nunca é a realidade de outro. Isso é bem importante ser entendido. Então, o diálogo ele altera a psicologia do grupo. Para que sentido? Para ampliar ou diminuir a capacidade de entendimento de todo mundo. Então, quando você não tem as rotinas certas, o que você acaba tendo como problema é desengajamento do time, um trabalhando mais do que o outro, sobrecarga, porque num projeto, se um não entrega, automaticamente o outro vai ter que trabalhar o dobro para entregar o que aquele não entregou. Enfim, esse tipo de comportamento que você tem, ou é por rotinas deficitárias, ou é porque você não tem a rotina nenhuma. E é comum que muitas empresas não tenham pensado nessa rotina. Então, o designer de rotinas, ou design de rotina, no caso de um líder digital, ele precisa ser uma habilidade que ele vai olhar para isso todos os dias. E eu gosto sempre de começar como ponto de partida, para quem está entendendo melhor desse momento, entendendo melhor da sua empresa, para ir para o digital, pense em 3 tipos de rotina. Primeiro tipo de rotina, rotina de aprendizado. Quais momentos do seu projeto você e o seu time param para aprender sobre ele?
sobre uma campanha, sobre algo que foi feito nessa semana, nesse mês, nessa quinzena. Você pode pegar por sprint do seu projeto, se você trabalha mais com devs. Então, quais foram os maiores aprendizados e onde isso está sendo documentado para que isso não seja repetido? Porque pensa o seguinte, se você tem, de repente, um projeto, que você tiver um problema de budget, que gastou mais do que deveria, e foi identificado que o problema foi no processo de orçamento de fornecedores. Aí você vai lá, todo mundo sabe, se juntou no presencial, ou se juntou no Meet com a galera, se conversaram, se reuniram e tudo mais, beleza, todo mundo entendeu o erro. Mas foi melhorado o processo, foi documentado, foi levado adiante e foi escolhido um jeito de passar esse conhecimento adiante para que, se de repente entrar um novo colaborador para trabalhar com aquele processo, ele já tenha visto aquilo ali. Então, essa documentação só acontece quando você tem a rotina de aprendizado. E quando você não tem rotina de aprendizado, basicamente, os erros eles tendem a se repetir quase sempre. Por isso que é importante também as rotinas de análise. Ela é um pouco diferente da rotina de aprendizado, porque a análise ela tende a ser uma rotina um pouco mais rápida. Talvez você tenha uma rotina ali de daily, onde você vai analisar um projeto, ver as tarefas pendentes, ver o que foi entregue, o que não foi entregue. Eu vou falar mais sobre esse ponto, especificamente sobre dados de operação, dados de projetos no último tópico aqui, para a gente encerrar, mas as rotinas de análise é onde está a verdade do seu projeto. E basicamente, para ver a verdade, você precisa se reunir, precisa entender, precisa conversar com as pessoas. Por quê? Porque a grande maioria das vezes, uma tarefa atrasada, ela tem um porém. Uma responsabilidade que não foi cumprida, ela talvez tenha um porém. E aí você vai julgar se aquilo pode ser levado em conta, se aquilo pode, enfim, pode ser contabilizado como algo realmente, um argumento útil ali no seu projeto, naquela discussão. Então, as rotinas de análise, ela cria um espaço para que você também aprenda, mas para que as informações sejam evidenciadas, para que todo mundo veja a realidade do projeto. E por último, uma rotina de otimização, que nada mais é do que você se juntar para ver o que foi o aprendizado, ver o que foi a análise e você separar um momento para pensar, então, ok, eu vou me juntar com os meus designers e os meus copywriters, de repente, ou com o meu financeiro e com o meu RH, para eu otimizar alguma engrenagem que a gente identificou que não está tão azeitada assim ao longo desse processo. Então, as rotinas de otimização, elas carregam uma carga muito maior de mudança, uma carga muito maior de, ok, entendemos qual era a realidade, o que a gente aprendeu até aqui, mas o que vai ser feito na prática para que isso não se repita. Então, a otimização é o momento que você de maneira pensada, você vai olhar para o teu projeto, vai reunir as pessoas importantes, não precisa reunir todo o time. Inclusive, tome muito cuidado com isso. Todas essas rotinas aqui não precisam ter todo mundo do time ao mesmo tempo. Você pode ter rotinas de análise só de mídia paga dentro do seu time de marketing. Você pode ter rotina só de melhoria de design, só com o seu time de design. Você não precisa congelar a empresa inteira em reuniões. Então, tome muito cuidado com isso, porque reunião tende a custar muito caro. Para pensar mais ou menos no custo de hora das pessoas ali da reunião, você vai ver que toda reunião, no fim das contas, ela custa grana e isso é um prejuízo também invisível aí na sua empresa. Então, para a gente fechar, o que a gente falou até aqui sobre como lidar com as diferenças culturais, é muito importante ser pensado e estrategicamente pensado ali no começo, a gente passou por alguns exemplos. Reduzir o peso da exaustão por tecnologia, porque como a gente sabe, a gente tem cada vez mais ferramenta, cada vez mais opções e muitas das vezes o grande segredo para melhorar a operação não é ter mais coisas, mas justamente reduzir e criar momentos de aprendizado, análise e otimização para que até mesmo a percepção sobre lidar com essas diferenças culturais e lidar com o peso da exaustão por tecnologia, ela apareça de maneiras com que você talvez não tinha percebido até então, você não tinha experienciado até então. Agora vamos falar sobre um sistema de trabalho. E antes de eu passar aqui para algumas imagens que eu trouxe, vou deixar essa aqui na tela para vocês, está aqui no fundo. O sistema de trabalho, na minha concepção, é basicamente a garantia de que você vai ter um resultado atingido e de maneira previsível. Eu sei que quando a gente fala de marketing, times remotos e tudo mais, é muito fácil a gente cair no, putz, depende, eu estou lidando com freela, fornecedor externo, uma loucura, então por isso as coisas naturalmente atrasam. Mais ou menos. A grande maioria das vezes, os problemas de atraso dos projetos, eles vêm muito motivados por conta da falta de um sistema de trabalho. O sistema de trabalho ele é composto por alguns pilares, vou falar mais sobre eles aqui, e eu vou dar um exemplo também de como funciona o nosso sistema de trabalho aqui da TD. Então, na prática, eu sempre gosto de pensar no primeiro pilar, que é qual é a linha geral do início ao fim das entregas da minha empresa. Pensa o seguinte, toda empresa ela tem um produto. Vamos imaginar a Coca-Cola. Coca-Cola tem lá as bebidas, a Coca-Cola. Então, qual é o primeiro passo? Onde começa? Quem é o grupo que é responsável pelas primeiras decisões? Então, eu gosto sempre de lembrar que
liderança e o time comercial vem primeiro. Se não tem venda e não tem decisões de liderança, vai ser muito difícil você desdobrar e fazer uma fábrica acontecer, uma empresa acontecer, um evento online acontecer, uma estratégia de marketing acontecer. Tudo começa, para mim, tudo parte das lideranças. Isso tem que estar no sistema de trabalho. Depois, e já trazendo para a realidade aqui da TD, a gente vai para o back-office. Eu vou explicar mais detalhe aqui no próximo slide, um pouco mais da visão de cada um dos times aqui, mas quando vai para o back-office é para garantir que você não vai ter problema jurídico, você vai estar protegido, você vai ter as arestas aparadas ali. Depois a gente passa aqui dentro por pré-projeto, que é onde a gente trata o projeto, faz kick-off do evento e tudo mais. Vou passar mais para frente cada uma das etapas. A gente vai para concepção e setup, aí a gente vai para lançamento e aquisição dos leads e em seguida a gente vai para a realização ali do evento como um todo. Esse é o resumo, é o pilar 1, é a visão macro do nosso sistema de trabalho. Se tirar uma dessas peças aqui, a empresa quebra. Essa é a visão basicamente do primeiro pilar, é a visão mais genérica de todas. Aí eu tenho uma média visão, que é essa aqui, que eu vou para a parte mais esmiuçada de quais são os times necessários para que esse sistema de trabalho funcione. Pensa o seguinte, toda empresa ela tem um produto, ela tem esse início do sistema de trabalho do início ao fim, que é a produção, e por último, você vai ter recursos necessários, né, de fornecedores, de tempo, de equipe e tudo mais, para fazer com que esse trabalho aconteça. Aqui na TD, basicamente os times necessários para isso são liderança comercial, essa parte ali de financeiro, jurídico, aí a gente vai para atendimento, a gente tem projetos, enfim, todos os outros times aqui que vai estar aparecendo na tela aí para vocês, senão não vou passar por cada um deles. Não necessariamente esses times trabalham exatamente só nessas ordens, mas essa na visão geral, a gente consegue entender como a gente produz os nossos produtos, chega no resultado final que a gente quer e a gente tem o nosso sistema de trabalho bem amparado pelos times necessários para fazer ele acontecer. Então, quando você tem esse sistema de trabalho, aí você consegue mapear a microgestão dessas etapas. E aí você consegue também, dentro do seu sistema de trabalho, começar a mapear riscos e onde você potencialmente tem gargalos. Então, ali em cima, de uma visão bem resumida também, da visão mais micro, voltando aqui, da visão mais genérica, para uma média visão, para uma visão mais específica, aí a gente cai para a tarefa, que é o dia a dia de trabalho, que a gente vai falar mais na última etapa. Você tem aqui quais são os bullet points, os milestones do seu projeto, você tem os marcos do projeto, cada metodologia de gestão vai tratar de um jeito diferente, mas aqui a gente tem as etapas necessárias para que tudo isso aconteça. Então, etapa por etapa, quando você tem um sistema de trabalho, você consegue identificar o gargalo, você consegue identificar o tamanho do time, você consegue identificar melhor a quantidade de braços que você tem para executar aquilo, você consegue entender melhor a qualidade do seu trabalho. Então, líderes digitais desenham, eles criam, eles otimizam, eles visualizam através do seu sistema de trabalho e criam as rotinas para amparar e fazer com que esse sistema de trabalho ele seja reaprendido novamente, ele seja otimizado e ele seja visto no dia a dia de trabalho das pessoas nas rotinas que a gente acabou de falar. Então, quando você vai amarrando essas pontas, vai amarrando esses itens, você percebe que o resultado ele não é por acaso, o resultado ele não vem porque a gente imagina e uma ideia de uma sala de brainstorming com post-its e canetões que aquilo vai dar certo. Não, através de um sistema de trabalho você consegue entender qual é o início ao fim da jornada, quais são os times necessários e o que cada um desses times vai estar executando. E aí, para você poder cobrir esse sistema de trabalho, basicamente você tem que responder a 3 perguntas de um jeito muito claro para o teu time, que é, desde quando uma pessoa entra para trabalhar com você, o onboarding dela, e não precisa ter um grande RH muitas das vezes para fazer, se você tiver melhor ainda, mas se você é uma empresa pequena, se você tem aí menos colaboradores, se você ainda não contratou o seu RH, ou o seu RH ainda está cumprindo outras funções, você como líder da empresa, líder digital, você precisa ter essa habilidade de explicar para as pessoas como elas recebem as demandas, como eu trabalho, como eu serei avisado de que a minha responsabilidade chegou. Então, a gente tem algumas ferramentas como o RCF, que são as responsabilidades chaves da função, que é um documento que a gente consegue mapear isso para alinhar com as pessoas quais são as expectativas, pelo que ela será cobrada, como ela será cobrada e o que ela vai fazer no dia a dia. Mas mais do que isso também, ou amparado com isso, como ela recebe a demanda. E mais além um pouco, como ela entrega essa demanda, porque recebeu uma coisa. Agora, e se eu tenho dúvidas no meio do caminho? E se eu recebi um briefing ao qual eu não consigo executar a tarefa? Como é que eu consigo me reunir com o meu time e aí responder a última pergunta ali, como eu consigo conversar sobre esses projetos com as pessoas em tempo real? Que vale lembrar, a gente está falando aqui sobre times híbridos ou remotos, presencial
Mais uma vez, eu sempre gosto de dar esse exemplo. A pessoa vai tomar um cafezinho, ela vai na padaria, ela entra numa sala, bate com alguém no corredor e ela consegue tirar uma dúvida. No digital, você precisa ter isso pensado. Eu sei que pode parecer um pouco mais cansativo, só que depois que você tem um sistema de trabalho, você vira um expert desse workflow, você consegue criar esses movimentos e as coisas basicamente acontecem automaticamente sem você. Aqui na empresa, desde que a gente tem implementado o nosso sistema de gestão híbrido, principalmente, a gente tem tido evoluções muito grandes ali no aproveitamento de reuniões, no aproveitamento das rotinas da empresa, no aproveitamento de tempo dos colaboradores. A gente, obviamente, como toda empresa, tem vários problemas ainda que a gente está aprendendo, otimizando e identificando esses problemas novos também. Cada vez que muda time, muda equipe, a gente tem essas mudanças desde a cultural, que eu comecei falando lá no início da palestra, até essas mudanças de práticas, de jeito de fazer, de skill e de especialização de cada um. Então, como as pessoas conversam sobre o projeto, como elas entregam as demandas e como elas recebem as demandas, são 3 coisas que todo líder digital precisa ter muito bem pensado, precisa responder essas dúvidas e precisa, mais do que isso, treinar o seu time para que ele entenda como isso funciona. Não adianta você, como líder, saber, você ter todas as informações, se o teu time não sabe como reagir a cada uma dessas situações aqui quando ele tiver essa dúvida. Então, para a gente cair na última etapa, eu espero que tenha ficado claro aqui como essas coisas se conectam, como elas estão presas umas às outras. Se eu tirar qualquer um desses elementos aqui, que eu considero os 5 mais essenciais das skills aí de um líder digital, se eu tirar os dados, se eu tirar a rotina, se eu tirar o sistema de trabalho, se eu tirar esse saber lidar com a diferença cultural, se eu tirar também o peso da exaustão da tecnologia, eu vou enfrentar problemas que a grande maioria das empresas, e eu falo isso com bastante propriedade porque eu dou aula sobre isso há bastante tempo, falo com muitos gerentes de projeto diariamente, que são alunos meus também. A grande maioria das empresas estão com problemas de rotina, estão com problemas de baixo entendimento do time, não estão sabendo aproveitar muitas das vezes o tempo de cada uma das pessoas que estão ali. Então, esses problemas que você tem, eles são reflexos de algum desses pilares aqui quando você olha de maneira geral. Então, para a gente entrar no último tópico aqui, eu queria trazer um pouco da visão do que é, para a gente começar, né? O que é esse Data Ops aqui? Basicamente um conceito até que eu emprestei ali de desenvolvedores, que é um fluxo que você segue de análise, otimização, que a gente já passou ali também através das rotinas, que basicamente ele vai dar para a gente dados como esses aqui. Essa aqui é uma das telas que a gente tem aqui na empresa, que é basicamente volume, eu só tapei ali os nomes das pessoas para, enfim, não expor. Mas a gente tem ali total de tarefas atrasadas, tarefas entregues nos últimos 7 dias, então ali no gráfico eu já tenho informação de que fulano entregou muito mais do que o ciclano ou muito menos, então com isso eu já consigo puxar uma conversa e identificar, olha, será que esse volume de demanda está adequado? Será que essa pessoa está trabalhando na mesma intensidade que essa aqui? Será que a remuneração dessa pessoa está adequada para o quanto ela está trabalhando aqui com a gente, entregando a mais ou a menos? Será que eu não estou precisando dar um feedback para essa pessoa? Então, só com esse primeiro bloquinho que eu tenho ali, eu já consigo identificar várias dúvidas que eu posso, em seguida, montar um plano de ação para trocar ideia com essas pessoas e entender o que está acontecendo. Então, eu consigo ter comparativo, consigo ter referência. E se você não quer, você tem, por exemplo, uma pessoa só no seu time, você não tem 3 para comparar, você pode comparar essa pessoa com a semana passada dela, ou esse mês com o mês passado dela. E você consegue falar, olha, ciclano, inclusive, a gente eu gosto de fazer demissão baseada em dados. Não é que eu gosto de fazer demissão, mas quando preciso fazer, eu gosto de fazer ela baseada em dados. Por quê? Não é a minha opinião, não é o que eu acho. É sobre a entrega e sobre o que o projeto precisa. Então, quando eu mostro para a pessoa, olha, você em janeiro produzia isso, em fevereiro assim, em março assim, e aí caiu e nunca mais recuperou. A gente teve reuniões de feedback, nós tivemos tentativas de conversar e, infelizmente, a gente não conseguiu chegar num consenso. É por isso que a empresa, não é nem eu, Thiago Rodrigues, estou tomando a decisão de dar essa vaga para outra pessoa, porque a nossa relação aqui não está sendo o mais produtivo ou boa para ambas as partes. Porque também tem a questão de que uma pessoa que está sendo improdutiva para a própria carreira, ela não vai muito longe com ela mesma. Então, enfim, demissão eventualmente pode ser a melhor decisão possível, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Na sequência aqui, a gente tem operações baseadas em dados, que aqui é o micro do micro. Aqui nessa parte da esquerda nós temos ali as tarefas.
nós temos o tempo que a pessoa passa em cada uma das tarefas, qual é o nome do colaborador, então eu consigo entender das horas diárias, quanto tempo ele passou em cada momento, então por isso que é importante uma visão baseada em dados, porque muitas vezes isso aconteceu, até vou citar um exemplo aqui que de fato aconteceu com a gente uns 3 meses atrás. Nós tivemos uma iniciativa nova dentro da área de e-mail marketing, e nos e-mails a gente percebeu que tinha um tipo de e-mail que estava levando 2 horas para ser escrito, 3 horas para ser escrito, o que simbolizava ali muito a mais do que o padrão de um e-mail que a gente costumava escrever. Então a gente foi, entendeu e identificou que a gente tinha um problema de processo no entendimento do briefing daquela pessoa. Então olha que riqueza você tem quando você tem uma operação baseada em dados. A gente identificou, analisou e conseguiu otimizar. E aí voltou a cair de 40, 50, 60 minutos ou de 2 horas, 3 horas, o e-mail passou a ser produzido em 20, 30 minutos porque era o grande objetivo. Então, quando você tem a operação baseada em dados, isso é o que você consegue ter como recurso. Aqui na empresa a gente usa o ClickUp para fazer toda essa gestão. Até deixei aqui na tela para vocês como que a gente consegue monitorar esse sistema de trabalho. Mas mais do que isso, a gente usa a TD Scale, que é a nossa plataforma de gestão de eventos aqui, onde eu tenho dentro da plataforma, além da execução das ferramentas, então eu tenho ali para a parte de lead gen, engajamento, conteúdo, os patrocinadores dos eventos também que estão aqui com a gente, inclusive aqui no CMO Summit desse ano. Temos o LinkedIn, temos a RD Station, enfim, várias empresas grandes aí no mercado e renomadas que confiam aqui no nosso trabalho. Por quê? Porque o sistema de trabalho é bom, é confiável, é bem feito e a gente tem uma plataforma que é a TD Scale que nos ampara. Para quê? Para que a gente consiga construir essa jornada de cliente, a jornada que você que está assistindo agora, você consiga aproveitar todos esses benefícios. Então, aqui dentro da nossa plataforma, a gente constrói desde os formulários, landing page, o chat, onde vocês aqui do lado conseguem elogiar ou não as palestras, tirar dúvidas e tudo mais. Então, a gente tem todo esse arsenal de ferramentas que, na verdade, ele é um arsenal pequeno comparando com o que a grande maioria das empresas utiliza muitas vezes no mercado. Porém, a nossa produtividade tende a ser muito maior. E lembra que eu falei para vocês no início, já fechando aqui o nosso papo, que o segredo, ou o que eu queria dividir com vocês aqui sobre gerenciar múltiplas campanhas, é porque para se gerenciar múltiplas campanhas, você tem que ter isso aqui muito bem amarrado. Eu vou voltar aqui só para dar um último check com vocês, que é, se você não sabe lidar com as diferenças culturais do seu projeto, com as pessoas que são tecnicamente diferentes, você vai ter problemas de rotina e problemas de execução e as pessoas não vão conseguir utilizar muito bem essas ferramentas. Por quê? Porque se elas não conseguem nem se relacionar entre elas direito, imagina com as ferramentas. Então pode parecer mais fácil, mas no fim das contas não é não. Então, para isso, para identificar isso, você cria rotinas de aprendizado, análise e otimização, para você amarrar muito bem esses 2 primeiros pontos. Com isso, você consegue desenhar, enxergar e otimizar o teu sistema de trabalho. E quando você tem ali uma operação baseada em dados, seja com o ClickUp para gerenciar tarefas, seja com a TD Scale para você conseguir gerenciar todo o teu projeto, todo o teu evento, construir de maneira mais rápida, com todos esses recursos aqui, você consegue de fato ter múltiplas campanhas sendo geridas simultaneamente, porque você abraçou todos os pilares da gestão e com isso você conseguiu ter muito mais sucesso nas suas campanhas. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Dúvidas, meu LinkedIn vai ficar disponível aí na plataforma. É um dos recursos aqui do TD Scale também. E eu espero que aqueles que tiveram interesse tanto em conhecer a nossa plataforma quanto aqueles que tiveram gostado do conteúdo, deixem um joinha aí embaixo para a gente saber o que vocês acharam e a gente se vê em breve. Continue aproveitando o CMO Summit e até mais.